Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um versículo hoje que está lá em Isaías 1:17a, que diz assim: Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. E esse versículo, ele me fez lembrar de uma dinâmica que eu fiz uma vez. Eu já fiz essa dinâmica algumas vezes. Já fiz em sala de aula, já fiz em reunião. Na igreja eu já fiz algumas vezes. E é você pegar uma folha limpa, sem nada, e aí você dá um risquinho na folha. E aí você pergunta, né, para as pessoas, o que você está vendo nessa folha? E 99% das pessoas falam, estou vendo um risco. E aí eu falo, né, a gente fala sobre a gente olhar na totalidade. E muitas vezes a gente foca no erro, a gente foca no que tá feio, a gente foca, né? Então, você deu um risquinho na folha, tá a folha lá inteirinha, seu olho vai direto aonde? No risquinho. E esse versículo, ele fala, né, que é pra gente aprender a fazer o bem e buscar a justiça e acabar com a opressão, na versão NVI, né? E muitas vezes a gente quer fazer o bem, a gente quer aprender a fazer o bem, a gente faz o bem e pensando em estar fazendo o certo. Mas às vezes a gente está querendo fazer o bem, mas a gente não está procurando fazer o que é certo. E esse texto, ele fala sobre a pessoa fazer as coisas com a intenção certa. E eu queria falar sobre dois pontos específicos nesse devocional, que é quando você começa a focar os defeitos das pessoas. E quando a gente olha para a pessoa e a gente começa a focar somente nos defeitos dela, é muito mais difícil de você aceitar essa pessoa, de você evangelizar essa pessoa, de você acolher, de você amar com o amor de Jesus. Porque a gente só está focando nos defeitos. E Jesus, ele não é assim. O olhar do Senhor para as pessoas é um olhar muito completo. Ele não é um olhar somente externo. Ele é um olhar interno e ele é um olhar geral. Então, quando ele vê uma pessoa com determinada circunstância, com alguns tipos de reação ou tendo alguns tipos de atitude, ele olha o contexto daquela pessoa, ele olha o que a pessoa era, o que ela passou, os traumas, e ele tenta ajudar essa pessoa a vencer isso que fez ela ficar dessa forma, agir dessa forma, e aí ela quer, o olhar de Jesus, o amor de Jesus, ele conserta aquela pessoa olhando ela no todo. Então, muitas vezes a gente deixa de ajudar as pessoas, a gente deixa de alcançar pessoas, porque a gente julga o tempo todo pelo que ela é de externo, focando somente nos defeitos dela. E um outro aspecto também que fala para mim sobre esse assunto é que se nós, nos nossos relacionamentos, igreja, família, trabalho, vizinhança, em qualquer ambiente que a gente esteja, se nós ficarmos presos aos problemas, às dificuldades, e não conseguirmos olhar os nossos defeitos, a gente não consegue administrar aquilo. Porque a gente, assim, esse olhar crítico que a gente tem com as pessoas, e muitas vezes a gente não analisa, né, o que tem por trás disso, às vezes a gente também é o contrário com a gente mesmo. A gente tem muita mania de focar os defeitos das pessoas, mas a gente precisa ter um olhar crítico sobre nós mesmos e sabermos aquilo que a gente está errando. Porque às vezes a gente quer que tudo na nossa volta mude, mas às vezes a gente não quer mudar. Às vezes a gente não consegue enxergar
esse risquinho em nós. A gente só consegue, é engraçado isso, né? Essa percepção que a gente precisa ter. Quando o nosso olhar é no outro, a gente vê o risco e não vê a folha. Quando é o olhar interno, para a gente mesmo, a gente vê a folha, mas não vê o risco. E quando a gente lê a palavra de Deus, o Senhor ensina a gente a ter um equilíbrio no olhar, a ter um equilíbrio no julgar, a ter um equilíbrio no agir. Porque senão a gente não consegue conviver, a gente não consegue acertar, a gente causa um mal-estar, principalmente espiritual, onde a gente vai estar. Então, que a gente possa meditar hoje sobre isso, esse olhar, né? A gente ter o olhar que Jesus tem. A gente não focar somente nos problemas das pessoas, mas a gente olhar o contexto. Ela tem algo de bom, ela precisa ser alcançada pelo Senhor. O amor de Jesus em mim pode alcançar essa vida a ponto dela mudar, a ponto dela conseguir consertar as feridas antigas, as coisas que impedem ela de ser uma pessoa melhor. E ao mesmo tempo, a gente ter esse olhar crítico sobre nós mesmos, tentando observar aquilo que nós temos que não está legal, para que a gente possa mudar as circunstâncias na nossa volta, que a gente possa mudar o nosso contexto em nossa volta. Porque às vezes as coisas não mudam, a gente reclama que as coisas não mudam, porque às vezes está precisando que a gente mesmo mude, né? Às vezes a gente está num conflito em algum ambiente social, qualquer um que seja, como eu falei antes, família, trabalho, igreja, vizinhança, e a gente vê que as coisas não estão mudando, porque às vezes nós precisamos ter esse olhar sobre nós mesmos, e quando a gente muda, a gente consegue mudar as coisas à nossa volta. Amém? Que a gente possa aprender a cada vez mais com o nosso Deus, com Jesus, que é o nosso professor e que nos faz olhar, né? Não só o risquinho na folha, mas a folha inteira. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.